Nosso boa tarde a todos. Alexandre Camargo falando. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, o Espírito, e o médium Divaldo Pereira Franco. Nós estamos fazendo esse estudo em sequência e hoje nós vamos falar sobre a lamentação. É a parte 2 deste tema, dando sequência ao estudo completo do livro, tá? Hoje é dia 12 de janeiro de 2016, 16 horas e 10 minutos, tá? Então vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho e convidamos a todos para estudarem conosco, né? Para poderem participar aí com a gente. Esse estudo fica sempre gravado, né? Então todos poderão assistir, que não assistiram ao vivo, poderá ver depois no YouTube, no nosso canal do Centro Espírita Maria de Nazaré, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos usar o nosso recurso aqui para que vocês também possam participar, lendo aqui, né? Lendo o material escrito, tá? Estamos usando aqui o livro virtual, né? Então nós deixaremos à disposição de vocês aqui, né? Durante o nosso estudo, para que vocês possam ler também junto com a gente e ouvir os comentários, tá? Então vamos lá, lamentação. Nós estamos aqui, ó, nesse parágrafo aqui, patologicamente, onde está a bolinha aqui, né? Patologicamente, comprar-se na situação insustentável, tornando a existência uma canga de elevado teor desequilibrante. A sua ótica é sombria, por considerar que tudo e todos conspiram contra a sua paz e felicidade. Então aqui nós estamos vendo a Joana de Ângeles falar a respeito, logicamente, da lamentação, né? E ela está dizendo as causas, né? O que faz com que a pessoa que costuma lamentar, como que ela começa a entrar nesse tipo de comportamento, né? Como é que ela começa a desenvolver esse comportamento patológico, né? E então ela explicou no áudio passado, a gente fez um estudo, ela explicou como que nós vamos desenvolvendo esse tipo de comportamento. O que ocorre dentro de nós para que nós caiamos nesse vício, que ela chama de um vício, né? Da lamentação. E aqui ela começa dizendo, dando sequência a esse estudo, nos falando a respeito do perfil, como é que funciona essa pessoa, como é que ela pensa, a pessoa que só fica reclamando, que somos todos nós, né? Em maior grau ou menor grau, todos nós reclamamos em algum momento ou em vários momentos. Então, o que ocorre conosco? Como é que nós nos caracterizamos enquanto um perfil psicológico de reclamadores, né? De lamentadores da nossa vida, né? Então ela está dizendo, está explicando aqui, olha, patologicamente, comprar-se na situação insustentável, tornando a existência uma canga de elevado teor desequilibrante. Então veja bem, doentiamente, né, patologicamente, quer dizer, se torna um hábito patológico, né, doentio, a gente se compraz, a gente passa a sentir prazer. Isso que ela quer dizer, né? A gente passa a sentir prazer na situação insustentável. Qual situação insustentável? A situação de reclamarmos. Isso é interessante, né? Passa a haver um prazer, digamos assim, masoquista. A gente começa a inverter a ordem psicológica, que normalmente faz com que a gente sinta prazer nas coisas boas, nas coisas saudáveis, agradáveis. A gente inverte essa ordem psicológica e começa a sentir prazer no sofrimento, tá? A gente se compraz com a situação insustentável.
É interessante, mas é isso que acontece. Por quê? Vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais a gente reclama, mais complicado vai ficando, né? E mais a pessoa vai se comprazendo em reclamar. Isso não é difícil da gente entender. Quando duas pessoas se encontram e começam a falar das suas doenças, né? Você vê nitidamente que tem um comprazimento, tem um prazer nessa atitude, né? Então uma fala da cabeça, outra fala do pé, outra fala das costas, outra fala da barriga, e uma pessoa quer ter mais dor do que a outra, né? E até não deixa a outra falar direito, porque a minha doença é mais importante que a do outro, e eu estou sofrendo mais que o outro, e eu me comprazo nisso. Ou seja, eu quero ser grande, eu quero chamar a atenção pelo tamanho do meu sofrimento, que é maior do que o do outro, né? Eu não quero ficar por baixo nem no sofrimento. Então, aí você vê nitidamente esse prazer em se deter na reclamação, né? Então, isso faz parte dessa inversão psicológica que às vezes a gente pode entrar, né? Tornando a existência uma canga de elevado teor desequilibrante, um peso, né? Que vai desequilibrando cada vez mais o teor desequilibrante, né? Quer dizer, energias, quanto mais a gente fica falando de coisas negativas ou fica fermentando a reclamação, é como o fermento de um pão que faz crescer o pão. Jesus até falou para a gente tomar o cuidado com o fermento dos fariseus, né? Para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Porque os fariseus ficavam tentando achar umas picuinhas lá para perturbar, né? Para criar polêmica, tal, reclamadores. Então Jesus falava, ó, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Ele falava para os discípulos, né? E a reclamação, eu lembro sempre disso, é como se fosse um fermento mesmo, um fermento de característica negativa, né? Que vai fazendo os problemas crescerem cada vez mais, né? Então, tornando a existência uma canga de elevado teor desequilibrante, que nós mesmos criamos para nós, que nós criamos, e que nós nos movimentamos em torno dessa psicosfera de reclamação, né? Então, é esse comprazimento que faz com que a gente permaneça por tempo indeterminado, né? Como todo um vício, você poderia dizer assim, mas como assim, Alexandre? A pessoa reclama, mas ela sente prazer nisso? Como é que ela vai sentir prazer numa coisa que faz mal? Você logo perguntaria, né? Como é que ela vai sentir prazer numa coisa que faz mal para ela? Eu não entendo isso. Então pense num viciado, numa droga qualquer. Ela não sente prazer? Não criou um vício numa coisa que faz mal para a pessoa? É a mesma característica aí, né? Você tem algo que faz mal, produz energias desequilibrantes e, ao mesmo tempo, se tornou um vício. E existe um comprazimento, né? É a mesma coisa, tá? Por isso que ela usou aqui, no áudio passado, ela falou que a lamentação se tornava um vício, né? E é mesmo, né? O André Luiz, quando o Clarencio chegou para visitá-lo, ele estava no hospital, né? O André Luiz no livro Nosso Lar, e o André Luiz, o Clarencio chega para ele e fala assim, e aí, como é que você está? Melhorzinho, né? Chegou animado, assim, para conversar com o André Luiz. Aí, diante da demonstração afetiva do André Luiz, do Clarencio, desculpa, né? O André Luiz, repetindo antigos hábitos, né? Trazidos da terra, ele começou a reclamar, né? E começou, aí o Clarencio percebeu que o negócio ia longe, já sentou na cama do lado dele. E o André continuou escutando, e o André Luiz falando, e falando, e falando. E ele foi falando, e assim, a gente começa a reclamar, a gente vai se envolvendo com a reclamação. Primeiro é uma coisa mais mental, depois vai envolvendo o sentimento, a emoção, daqui a pouco alguém está chorando. Aí o André Luiz já estava chorando, de tanto que ele começou a ficar emocionado.
dizendo que ele estava sofrendo demais, as dores, o afastamento da família, e que ninguém teria sofrido tanto quanto ele até hoje e tal, né? E o Clarencio lá só olhando, admirado, né? E aí quando ele cansou de falar, né? O André Luiz cansou de falar, já estava chorando, já. Aí o Clarencio perguntou, você terminou, André? Né? E o André, um sinal afirmativo, o Clarencio então disse para ele, meu filho, você quer realmente a cura espiritual? Você quer a melhoria? Aí o Clarencio, o André Luiz disse que sim, tal. Aí o Clarencio falou, então aprenda a falar menos de si, né? E não veja as dores, não veja os seus problemas como se fossem imposições esmagadoras da vida, castigos, né? Como se fossem coisas esmagadoras, dores, porque não são, né? E quem reclama muito, e quem só vê nos desafios existenciais esse lado negativo, é porque padece de uma cegueira espiritual, porque não está enxergando o benefício que se obtém de todos os desafios existenciais, de todas as dores, de todas as provas, né? Então, quando a gente só enxerga o lado negativo das coisas, a gente só reclama e trata de tudo como se tudo fosse, né? A vida fosse um mar de sofrimentos, né? De desditas, de dores. E não é assim, né? Podemos até ter dificuldades, e termos muitas dificuldades, mas o mais importante não é exatamente a dificuldade, mas é a minha reação às dificuldades. Isso é o mais importante. Porque se eu souber aproveitar as dores, as perdas, né, os infortúnios que eu venho a passar, se eu souber aproveitar, eu posso avançar muito espiritualmente, eu posso crescer muito espiritualmente. Então aquilo que a princípio era visto como ruim, pode não ser tão ruim assim. Porque se está fazendo eu avançar, como é que é tão ruim assim? Uma coisa que me faz progredir, não é? Então, por isso que nós temos que corrigir a nossa ótica, nosso modo de enxergar os fenômenos existenciais, porque senão a gente só vê o lado sombrio. E na verdade a vida está nos dando condições de avançar. A vida está nos proporcionando oportunidades materiais, espirituais, emocionais, afetivas, intelectuais, familiares, né? Para que nós avancemos. E não para que a gente fique reclamando, né? Essa que é a questão que a Joana de Anjos está trabalhando aqui com a gente, né? Então vamos continuar aqui. Espera aí que eu acho que eu... Tá. Então, aí diz, né? A sua ótica é sombria, aqui onde está a bolinha, né? Sua ótica é sombria por considerar que tudo e todos conspiram contra a sua paz e felicidade, né? Quer dizer, a sua ótica, o seu modo de ver acaba sendo sombrio por considerar que tudo e todos estão conspirando contra a sua paz e felicidade, né? Então, assim, é aquele modo que eu estava falando, aquele modo de ver sempre o lado negativo, a ótica sempre negativa, né? Então, vê nas pessoas más intenções, como se todos estivessem conspirando contra a sua realidade, a sua realização, contra a sua paz e felicidade. Quando a gente começa a ver as coisas muito assim, é porque nós estamos com muito conflito dentro de nós. É porque nós estamos vivendo o conflito dentro de nós. Tá? Quando a gente começa a ficar com a visão muito negativa, isso é um sinal evidente da presença do conflito dentro de nós, que está alterando a nossa visão da vida. Quando a gente começa a ver a vida muito sombria, é porque nós não estamos vendo a vida de fato como ela é, mas estamos vendo a vida sob a ótica do conflito. O conflito está embutido dentro de mim
e eu passo a ver com os óculos escuros, eu passo a enxergar com os óculos embaçados, com a visão turva, desfocada, o que é a vida. Tá, pessoal? É sempre assim, tá? Se vocês começarem a se sentir muito negativos ou encontrarem com pessoas muito negativas, vocês já tenham essa certeza. Quer dizer, ou nós estamos, né, se nós estamos vendo de forma muito negativa, nós estamos com o conflito embutido dentro de nós. Nós estamos trabalhando de uma forma negativa, de uma forma ruim. Nós não estamos interpretando a vida da forma correta. Tá? E isso faz com que a gente avalie tudo e todos sob essa ótica obscura, sombria. Tá? Se alguém se aproxima de você também da mesma forma, é porque essa pessoa está também com o conflito embutido dentro dela. Alexandre, mas então quer dizer que todo mundo está assim? Porque os grupos que a gente vai, as pessoas reclamam muito, as pessoas... tá feia a coisa, pessoal. Né? A reclamação é generalizada, os conflitos estão em toda parte, né? As pessoas estão com muita dificuldade. Por isso que é importante a gente ficar bem, para dar um parâmetro diferente, para dar um contraste. A pessoa vem reclamando, fala, o dia está péssimo hoje, não sei o quê. Aí você fala, olha, meu dia está maravilhoso hoje eu estou super bem, estou feliz. Aí a pessoa até olha assustada para você, né? Mas isso acaba funcionando para dar um contraste para a pessoa, para que ela possa perceber, né, como ela está se envolvendo nessa atitude infeliz, reclamadora, né? Então, vamos continuar aqui, né? Saísse da concha da autocompaixão, aqui onde está a bolinha aqui, né? Saísse da concha da autocompaixão e se deslumbraria com o sol e a natureza, convidando ao banquete da alegria. Tá? Então, saíssemos, se somos nós que estamos aí negativos, né? Pessimistas, reclamadores, saíssemos da concha da autocompaixão, porque a gente, né, pouco desenvolvidos, inseguros, aí vem os desafios, aí a gente, né, a gente tem alguns insucessos, aí a gente se esconde por detrás, a gente entra nessa concha da autocompaixão, onde a gente tenta resolver os problemas, resolver entre aspas, né? A gente tenta resolver a nossa vida cultivando a autocompaixão, né? A vitimização. Então ela diz, saísse da concha da autocompaixão, né? Deixasse de ser coitadinha, deixasse de ficar reclamando e olhasse a vida ao seu redor, porque a gente tem que sair do nosso egocentrismo, né, pessoal? Então essa concha da autocompaixão tem muito de egocentrismo, de narcisismo, né, de ficarmos presos a nós mesmos, né? E nós nos deslumbraríamos com o sol e a natureza, convidando ao banquete da alegria. Estão vendo? A gente, né, se a gente saísse um pouco da gente mesmo, a gente veria a maravilha da natureza, a perfeição da natureza, a presença de Deus em tudo e em todos. Mas não, eu quero ficar vendo o defeito do outro, eu quero ficar vendo o problema lá de tal lugar, de tal pessoa, de tal família. Fico lá focando só nos aspectos negativos. E fico falando para todo mundo que a vida não presta. E tá lá o sol maravilhoso brilhando, né? Convidativo, você tomar um pouquinho de sol, né? Que faz bem para a saúde, ajuda a eliminar os miasmas, né? Da matéria mental, da ideoplastia negativa que às vezes a pessoa fica criando. Então vai, toma um sol lá, já toma um banho de luz para dissolver essas formas de pensamento que às vezes a gente cultiva. Melhora o corpo também, vitamina D, né? Aí vai andar no meio das plantas, das árvores, das flores, dos campos, já sente aquela energia vital. A vida é cheia de maravilhas, pessoal. Quem gosta de flores, né? Cultivar flores,
Quando a gente começa a ver a delicadeza da criação, a perfeição de formas, de cores, então a gente vê que tem alguma coisa muito superior regulando as nossas vidas. E que nós, reclamadores, muitas vezes não enxergamos, porque ficamos presos ao nosso conflito. E a vida nos mostrando que ela é maravilhosa. Né? Quer dizer, quando a gente vai tirando esse óculos escuro, quando a gente vai tirando esse conflito de dentro da gente, a gente começa a enxergar a realidade, a gente vê a natureza convidando ao banquete da alegria, através de multiformas, né, de infinitas formas, maravilhosas, coloridas, né, luminosas ao nosso redor, convidando ao banquete da alegria. Né? Aí, continuando, preencher-se os vazios mentais com preocupações positivas, recheadas de ações que favorecem o progresso, e respiraria o clima do otimismo, estimulando ao autocrescimento, fruindo as dádivas do bem-estar existencial. Olha aí, só essa frase, só esse parágrafo aí, já valia o estudo todo, né? Já valia o livro todo, na verdade, dela aqui, só esse parágrafo aqui, né? Preencher-se os vazios, né? Preencher-se os vazios espaços mentais. Acho que aqui está ao contrário, né? Acho que era preencher-se os espaços mentais vazios, né? Deve ser isso, né? Com preocupações positivas, né? Ou seja, preenche os espaços mentais vazios, né? Com preocupações positivas, recheadas de ações que favorecem o progresso. Então vamos pegar o começo ali, né? A sua mente, todos nós, como diz Joana no Ser Consciente, todos nós somos escravos da mente. Tá? Isso não é ruim, isso é apenas um fato. Você pega um computador, você vai usar um computador, você é escravo do modo operandi, do modus operandi do computador. Tá? Você quer usar, eu quero usar computador, então você vai usar computador. O computador funciona de uma determinada forma. Não é porque você quer outra coisa que vai... Ele funciona dessa forma. É o computador. O computador funciona da forma como ele foi criado. Ele tem um modus operandi dele, os programas que o preenchem, né? Então você vai ter que trabalhar, você é escravo do modo como o computador funciona. Você quer um outro modo, você vai comprar um outro computador, né? Um outro sistema, sei lá, mas você vai ser escravo desse modo como ele funciona. Nós temos uma mente. Nós somos escravos da nossa mente. Ela funciona de uma tal forma. E ela não vai mudar o modo de funcionamento só porque a gente quer. Então, aprendermos a usar a nossa mente, como ela funciona, para um lado positivo é o nosso desafio. Por quê? Porque se usarmos a nossa mente para o lado negativo, nós vamos criar resultados negativos para nós. Ninguém se exime a isso. Todo mundo tem que aprender a usar a mente. Todo mundo, porque todo mundo tem mente. E a nossa mente funciona dessa forma. Deus criou a mente com certos mecanismos que a gente está tentando descobrir, a gente tem estudado, e a mente funciona dessa forma. Usar a mente de uma forma boa é que é o nosso desafio. Tá? Então, você preenche os espaços mentais com preocupações positivas, né? Preocupações aqui, né? Com atividades, com pensamentos, com reflexões, né? Positivas, né? Com metas, objetivos positivos, ou seja, com conteúdos positivos, é o que você vai ter. Você vai ter a sua mente trabalhando em cima de coisas positivas. Reflexões, pensamentos, metas, objetivos, o que for, você vai ter isso tudo positivo agindo na sua mente. Tá? E aí ela diz, recheadas de ações que favorecem o progresso. Então, não apenas a sua mente vai estar
com preocupações, né, com reflexões positivas, mas a sua vida recheada de ações que favorecem o progresso. Né? Então, olha só. Né? Ela começa dizendo lá da gente sair da autocompaixão, da gente olhar o sol, a natureza, o banquete da alegria que a gente é convidado. Aí você preenche a sua mente, preenche os espaços mentais com coisas positivas. As suas ações recheadas de características positivas aí que visam o progresso, que favorecem o progresso. Né? Atitudes que vão gerar o progresso para nós. Às vezes aprender uma música, né? Uma língua diferente. Ou seja, você estabelece objetivos que favorecem o progresso para você. Né? E ela diz assim para a gente, você respiraria o clima do otimismo. Aqui, ó. E respiraria o clima do otimismo, estimulando ao autocrescimento, fruindo as dádivas do bem-estar existencial. Né? Quer dizer, façamos tudo isso, né? Preencher a mente com conteúdos bons, tentar ter atitudes e atividades positivas que geram o progresso, e nós respiraríamos o clima do otimismo. Não haveria espaço para tristezas. Se você cria atividades, se você faz coisas que você gosta, e isso é uma eleição nossa, pessoal. Fazer coisas que nós gostamos é uma eleição nossa. Como assim, Alexandre, é uma eleição? É uma escolha nossa. Você escolhe aprender uma música, escolhe aprender uma pintura, em tela, em tecido, são escolhas. Descobrir o que você gosta é um trabalho de autoconhecimento. E aí, à medida que você vai descobrindo, você vai enchendo a sua vida de coisas que você gosta. Olha que maravilha. Olha que coisa boa, você vai enchendo a sua vida de coisas que você gosta. A pessoa fala assim, minha vida tem um monte de coisa que eu não gosto, tem um monte de coisa que eu não gosto. Tá, todos nós vamos ter algumas coisas que a gente não gosta, alguns deveres que são mais difíceis para nós. Todos teremos. Mas não quer dizer que a nossa vida tem que ser recheada de coisa que a gente não gosta. Se for assim, é porque nós não temos sabido eleger o que a gente gosta. Nós não temos sabido buscar o que é bom pra gente, o que a gente precisa, o que é saudável pra gente. Às vezes as pessoas até não sabem o que gostam. Então a gente tem que ir um pouquinho mais para trás e começar a trabalhar de uma forma mais profunda para ir descobrindo o que a gente gosta. Né? E também nos permitirmos algumas coisas também, né? Testar alguns gostos. Vou tentar tal coisa, vamos ver se eu acabo gostando. E nessas tentativas a gente acaba descobrindo algumas coisas muito interessantes sobre nós mesmos, né? Em vários campos, no campo da arte, no campo do conhecimento, no campo da religião, né? Em vários campos que a gente pode adentrar e a gente pode começar a gostar, né? Mas o fato é que fazemos escolhas que criem uma vida mais agradável para a gente. E aqui uma vida agradável não é fugirmos aos deveres não, pessoal, né? Não é só a gente querer festa, mas é criar um conjunto de atividades, né, que nós podemos escolher que sejam agradáveis a nós. No meio dos deveres ou de algumas coisas chatas que a gente tem que fazer, a gente ter também aquelas coisas que nos alegram, que são gostosas e que a gente se sente bem, né? Então, fazendo isso, a nossa vida não fica chata. Porque você sai de uma atividade que você gosta, você entra em outra, e a nossa vida não fica chata. Fica uma vida gostosa de ser vivida. Você acaba respirando o clima de otimismo, né? Que você precisa vivenciar. Que acaba nos estimulando, como ela diz aqui, estimulando ao autocrescimento. Por quê? Porque também, sem prazer, não tem quem aguente, né? Então nós precisamos também ter estímulos ao autocrescimento.
Tá? Então essa coisa gostosa de nós fazermos algumas atividades que nos fazem bem, estimulam ao autocrescimento, geram prazer em nós. E nós temos que aprender a extrair o prazer da nossa vida, das nossas coisas, dos nossos contatos com as pessoas. Né? Extrairmos o prazer da nossa existência. Todos nós precisamos aprender a fazer isso. Né? Sempre que a gente vê as pessoas caindo em certas compulsões, né? Em que elas começam a fazer demais uma única coisa, é porque elas estão frequentemente querendo extrair todo o prazer da vida numa única coisa. Comer, por exemplo, né? Ou sexo, por exemplo, ou qualquer outra coisa que é feita assim compulsivamente, né? A pessoa só pensa nessa necessidade. Então a pessoa está concentrando toda a necessidade de gratificação numa única coisa. Nós temos que variar, né? Temos atividades diferentes, com pessoas diferentes, que permitam com que nós possamos extrair da vida o máximo que ela pode nos dar de bem-estar, de prazer, de satisfação. Né? Tudo dentro de coisa saudável, nada dentro de coisas patológicas que vão nos desgastar excessivamente, que vão gerar o vazio depois, a frustração, nada disso. Isso tudo tem que ficar de fora. Fazer as coisas que geram bem-estar, que geram saúde, que geram crescimento, né, pessoal. Então isso estimula o autocrescimento, né, fruindo as dádivas do bem-estar existencial, como ela diz aqui pra gente. Tá? A lamentação como queixa, a lamentação como a queixa, são um morbo pestilento de fácil contágio pelos vapores e vibrações tóxicas que esparzem, né? Então a lamentação como a queixa, ficar se queixando, né? Lamentando, são um morbo pestilento de fácil contágio. Olha só a importância disso, né? Quer dizer que é uma energia deletéria, né? É uma energia deletéria, pestilencial, negativa, doentia, de fácil contágio. Tá? Fácil contágio. Se você encontra alguém, né, que reclama muito, que lamenta muito, e você, desprevenido, começa a dar muito ouvidos, e você não tem uma defesa estruturada, vibratória, emocional, espiritual, você absorve essa reclamação, você absorve essa energia negativa, você absorve até formar doença no seu corpo, na sua emoção, tá? Então é preciso que nós cultivemos as energias boas, pensamentos positivos, atitudes positivas, como a gente estava dizendo anteriormente. E quando nós encontramos pessoas assim, é mantermos o bom humor, estimular a pessoa à mudança, né? Não entrarmos na faixa que ela está vivendo, em que ela está vivendo. Porque ela pode querer nos arrastar para essa faixa. Né? Mas aí você faz aquilo que eu tinha falado. Ela fala, o dia está péssimo. Eu falo, mas o dia está ótimo para mim. Estou maravilhoso aqui. Estou cada vez melhor. Né? Porque se você for parar assim, o dia está ruim, por que está ruim? Está ruim. Né? E aí você, tudo bem. Às vezes as pessoas precisam desabafar e nós vamos ouvir. Isso é importantíssimo, né? Principalmente se você busca um contexto terapêutico. Né? Você vai falar do que você está sentindo, você vai... Principalmente no começo da terapia é muito assim, as pessoas falam dos problemas, falam das dificuldades, das dores e tudo mais. Mas também com o tempo é natural que elas comecem a perceber que é preciso mudar a atitude mental e emocional. Que é preciso deixar de ver em tudo problemas e começar a perceber que essa atitude já é o próprio problema.
Que na verdade a minha atitude é que está sendo o problema. E eu preciso mudar essa atitude, né? A gente traz condicionamentos do passado, que são vícios, né, que a gente tem mantido ao longo do tempo, que a gente precisa mudar esses vícios verbais, mentais, emocionais, que puxam para o lado negativo muitas vezes, né? Então nós precisamos criar novos hábitos positivos e é a repetição que faz isso. E essas pessoas mais positivas, elas nos ajudam a fazer isso. Porque quando elas se aproximam da gente também com alegria, com bem-estar, com sorriso, com otimismo, elas nos fazem ver que nós estamos deixando a peteca cair, né? Que a gente está deixando a tristeza tomar conta. Então, essas pessoas ajudam a gente. Opa, se a pessoa está bem daquele jeito, se a pessoa está feliz, por que eu não posso ficar também? Então, vamos lá, vamos exercitar. Vamos usar frases positivas, visualizações positivas, reflexões mais otimistas, porque é sempre uma escolha que a gente faz, né? Não apenas a lamentação, a queixa são contagiosas, como diz a Joana de Ângeles, de fácil contágio, pelos vapores e vibrações tóxicas que esparcem, mas também a alegria é contagiosa, né? A esperança, o otimismo, isso tudo é contagioso também. É só a gente perceber isso e usarmos esses recursos, né? Não é verdade? Então, pessoal, vamos exercitar, tá? Todos nós estamos nessa mesma necessidade de melhoria e todos nós temos os mesmos recursos de vencermos. É só querermos, né? Então, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo áudio.